Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e o ex-presidente da Bolívia será denunciado no Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, por crimes contra a humanidade. E é muito curioso falarmos desse assunto porque essa semana tivemos a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro também seria denunciado por crimes contra a humanidade, né? Um verdadeiro delírio de alguns setores esquerdistas que querem desmoralizar a imagem do presidente. Mas no mundo real, né, na vida do dia a dia, do cotidiano, nós vemos que quem realmente atenta contra o seu povo é o lado da esquerda. E não foi diferente com Evo Morales e por isso ele será indiciado internacionalmente. Antes, só queria lembrar para vocês os cursos do Instituto Borborema, mais de 20 cursos aqui no catálogo deles, fixado no primeiro link no comentário. Então, no primeiro comentário você tem acesso ali aos cursos do Instituto Borborema, todos eles em excelentes preços de encontros que cabem no seu bolso, você pode parcelar, né? E se você quiser ajudar o canal e ajudar a tua cultura, você pode adquirir um desses cursos aqui embaixo, tá bom? O governo de transição da Bolívia vai entrar com uma ação diante do Tribunal Internacional de Haia contra o ex-presidente Evo Morales por crimes contra a humanidade cometidos durante a crise política e social que abalou o país desde as eleições de 20 de outubro. O governo boliviano de Janine Áñez vai avançar com a denúncia por crime contra a humanidade devido ao áudio, né, do Evo Morales, num episódio aí no auge da crise entre a oposição e situação, quando o Evo Morales, já no México, já exilado, ele deu ordens para os seus militantes cercarem cidades, cercarem centros de distribuição de combustíveis e também cercarem a entrada de comida, impedirem, bloquearem a entrada de comida. Dessa forma, colocando o povo aí à mercê de morrer de fome. Quando você faz isso, você está atentando não só contra o seu povo, mas está atentando contra a humanidade. Isso é um crime gravíssimo que merece, sim, ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Morales, que renunciou em 10 de novembro depois de ser pressionado pelas Forças Armadas em meio a uma convulsão social, é investigado por um áudio em que uma voz pede que cidades sejam cercadas e o fornecimento de combustível e alimentos seja cortado. O governo garante que a voz é do ex-presidente e Murillo acrescentou que ele deve responder pelo que fez e está fazendo. Então, Evo Morales está lá escondido na Bolívia, né, sofrendo inclusive muitos protestos. O último agora foi numa universidade, onde ele tentou discursar e foi rechaçado por um grupo de estudantes no auditório onde ele se encontrava. Evo Morales não é pessoa bem-vinda no México, mas como o López Obrador, né, é um esquerdista que está comandando aquele país, ele permanece por lá. E é muito interessante ver essa guinada rápida da Bolívia, porque a presidente, né, a Janine Áñez, que é a presidente interina, tá, ela está comandando esse processo aí de transição para uma nova eleição e escolha de um novo líder político, ela já retomou laços com o governo de Israel. Então a Bolívia ela já estava há 10 anos, né, com relações rompidas com o governo de Israel, obviamente por ser um país, né, bolivariano, um país voltado ao socialismo e dessa forma alinhado com o eixo do mal que compõe aí o Irã, entre outros países como Coreia do Norte, enfim. Então, essa abertura da Bolívia, né, essa aproximação da Bolívia com o Ocidente, com países realmente comprometidos com a democracia, países comprometidos, né, com os nossos valores ocidentais, está acarretando alguns benefícios para a Bolívia. O primeiro deles foi o convite do Brasil para a Bolívia, né, representada aí pela Janine, participar da cúpula do Mercosul, que será realizada entre 4 e 5 de dezembro, em Bento Gonçalves, meu querido Rio Grande do Sul. Então, Janine Áñez vai comparecer aí, né, uma forma de cortesia, uma cortesia e uma confiança ao país boliviano. E é muito interessante aqui a gente lembrar que o Evo Morales está no México, né? E o México, que está muito ligado aí a terrorismo, cartéis, drogas, inclusive o governo de esquerda lá está alimentando esse tipo de situação. Aconteceu um episódio aí muito curioso essa semana, e que merece ser dada a devida atenção, que foi o anúncio de Donald Trump, né, o presidente americano, que comunicou que os cartéis de drogas mexicanos, eles passariam agora a serem denominados, seriam categorizados como grupos terroristas.
Mas aí você pode parar para pensar, e aí, o que significa na prática? Meus amigos, vocês sabem como os Estados Unidos tratam grupos terroristas? É só você dar uma olhada no Iêmen, Omã, né, e todos aqueles países ali periféricos no Oriente Médio, onde os Estados Unidos, quando ele detecta algum líder de grupo terrorista, ele não pede passagem. Os Estados Unidos ele não precisa declarar guerra para um país para ir lá e explodir, né, o QG, o local onde se encontra uma liderança de um grupo terrorista. Isso significa que a partir do momento em que os cartéis mexicanos, né, que estão ali no vizinho dos Estados Unidos, forem categorizados como terroristas, os Estados Unidos poderia muito bem mandar um drone em território mexicano e soltar uma bomba onde ele acha que está o líder, né, daquele cartel. E isso gerou já um mal-estar muito grande. O López Obrador fez uma entrevista coletiva, uma declaração dizendo que o México não vai aceitar nenhuma interferência armada no seu território. O presidente do México, López Obrador, alertou nesta sexta-feira que o país não vai permitir que estrangeiros armados atuem no território. A declaração é um recado direto ao líder americano Donald Trump, que disse que classificaria traficantes de drogas mexicanos como terroristas e ofereceu ajuda para eliminar os cartéis. Bem, o Trump não determinou que seria essa a forma de agir, mas fica subentendido, né? A partir do momento que o histórico dos Estados Unidos, a forma como os Estados Unidos lida com esses grupos, né, ele não pede passagem. Um exemplo aqui, vamos lembrar que o caso do Osama Bin Laden, quando ele foi capturado, né, e neutralizado no Paquistão, o Paquistão é um país aliado dos Estados Unidos. Eles entraram sem pedir permissão e resolveram o problema. Então poderia acontecer isso também com os cartéis mexicanos em solo mexicano, que seria muito interessante para o combate, né, à criminalidade, para o combate ao narcotráfico. Então tem esse ponto aí também. E só para fechar aqui um panorama da América do Sul para vocês, os protestos na Colômbia retornaram, tá? Os grupos indígenas aí, que geralmente esses países ali andinos, todos eles têm um movimento muito forte de grupos indígenas. Então eles voltaram às ruas, estão pressionando o governo de Ivan Duque, mas o Ivan Duque está tendo uma postura muito mais firme do que o Sebastián Piñera, no Chile, né, que já colocou o Chile num derretimento total. Isso porque eles estão protestando, eles estão querendo diminuir a força da repressão policial devido a um episódio onde um estudante, né, um manifestante, acabou vindo a óbito devido a uma ação de um policial, né, de um representante do Estado que estava reprimindo a situação. Mas, diferentemente do Piñera, o Ivan Duque ele falou que nessa situação, né, em ocasiões como essa, de extremo conflito, pode ser que aconteça, né, umas fatalidades como essa. Mas, como um todo, o Estado não pode abrir mão de tentar manter a lei e a ordem. Então, muito boa atitude do Ivan Duque, que permaneça firme, porque se afrouxar um pouquinho, né, para esses comunistas, o efeito é em cascata. Então, seria mais uma tragédia aí, poder alterar algum tipo de legislação ou poder fragilizar, né, o sistema político ali da Colômbia, que já está tentando se reorganizar, agora com o retorno das Farc para a luta armada, tem a ELN, enfim, é um país muito complicado, que já luta contra essa instabilidade há muitos anos, e agora que eles estão tentando, né, uma pacificação aqui na América do Sul, com o Grupo de Lima, com a liderança do Brasil, seria lamentável um distúrbio na Colômbia. A Colômbia é um local estratégico, é um inimigo de Nicolás Maduro, então não é à toa que eles vão insistir, vão investir nesses distúrbios na Colômbia. Então o panorama é esse, tá? O verdadeiro criminoso internacional, que é Evo Morales, né, não é de hoje que ele toma atitudes nefastas na sua vida pública, e agora simplesmente está sendo cobrado na justiça, vai para o Tribunal de Haia e espero que seja condenado e dessa forma possa pagar, né, pelos crimes contra a humanidade que ele vem cometendo e tenta ainda cometer, né, usando ali os mineiros, usando os camponeses. Eu já falei em outro vídeo, o sindicato dos mineiros na Bolívia é muito ligado à esquerda e tem um grande problema, né? O mineiro lida com dinamite para explodir lá as minas, e esses caras têm muita dinamite na mão e é muito provável que eles usem esse material
contra a própria população, contra opositores. Então, é um perigo, de fato. Então, precisamos trazer a Bolívia para o nosso lado, algo que o governo brasileiro já está fazendo, com esse convite aí, com esse ato simbólico de reaproximação. A própria Bolívia demonstra que está querendo sair desse poço bolivariano, se aproximando de Israel, retomando relações. E eu acho que esse jogo político, né, esse jogo da geopolítica na América do Sul está muito interessante. Tá muito interessante porque temos forças caindo de um lado, outras se reerguendo, como no caso da Argentina e no Chile, mas vemos uma reviravolta agora no Uruguai, temos a Bolívia, temos o Brasil se consolidando como liderança, e o Brasil deve ser a liderança. Nós somos a maior nação do continente latino-americano, né, e não podemos fugir à nossa responsabilidade de liderar esse povo e liderar não só o Brasil, como também a América Latina como um todo. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas, seja um apoiador do canal através do link do Apoia-se, fixado na descrição, ou também através da conta corrente. A ajuda de vocês é muito importante e não deixe de verificar os cursos do Instituto Borborema. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, até a próxima e bom final de semana a todos.